Seja bem-vindo ao seu curso de Psicanálise Clínica. Sou o professor Rogério de Souza, o seu orientador nesta disciplina de Teoria Psicanalítica. Na aula anterior, nós chegamos neste ponto que você está observando agora. O inconsciente de cada um de nós. O que é que está reservado ou aprisionado abaixo do nível da nossa consciência? O que é que está habitando o nosso inconsciente? A psicanálise, ela se propõe a ser o grande submarino do psicanalista para poder tanto investigar as profundezas da psique humana, como invadir essas profundezas. Bom, talvez o termo seja um pouco pesado para você. Como assim? O psicanalista ele invade as profundezas da alma das pessoas, da psique das pessoas? Sim. Mas como que ele faz isso aí? Ele vai utilizar as metodologias que foram desenvolvidas por essa ciência, a psicanálise. Tem um início essa história. E essa história vai começar aqui com o lendário Sigmund Freud, que é universalmente conhecido como o pai da psicanálise. Ele vai propor tópicas. A primeira tópica e a segunda tópica que nós vamos trabalhar aqui nesta aula em algumas palavras. Na primeira tópica, que diz Sigmund Freud? Que o inconsciente, ele é uma instância. Assim como o consciente é outra instância e o pré-consciente é outra instância. 3 instâncias. O inconsciente, ele é uma instância onde os conteúdos psíquicos eles estão recalcados, reprimidos, aprisionados, presos mesmo. Esses conteúdos psíquicos, eles vêm acompanhando a psique humana, a alma humana, desde a fecundação do óvulo, desde aquele momento em que a mãe concebeu. A partir daquele momento já começaram os primeiros recalques da psique humana. Acontece a fecundação do óvulo, nós temos o zigoto, vamos para o feto, daqui a pouco temos uma criança. Essa criança vai desenvolver toda a sua infância, a primeira infância, aquela primeira parte que é a puerícia, aquele momento em que é um lactante. Depois essa criança vai se desenvolvendo para ir para a segunda infância. Da segunda infância será chamada pela puberdade, da puberdade para a juventude, da juventude para a vida adulta e da vida adulta para a vida senil. Bom, desde aquele momento da concepção uterina, esta criança já foi receber os primeiros recalques, foi recebendo os primeiros traumas, os primeiros bloqueios, os primeiros grandes desafios. E depois que ela passou toda a sua infância recebendo os regramentos de uma vida social, quer dizer, regras de comportamento na sociedade, muito do que ela gostaria de ter expandido, ela não expandiu. Muito do que ela gostaria de ter expressado, ela não expressou. E onde é que foi parar toda aquela libido, que é a palavra mágica que é utilizado dentro da psicanálise freudiana? Onde foi parar toda aquela libido? Foi reprimida. Foi reprimida onde? No nível do inconsciente. E é por isso que o Freud vai criar ou vai trabalhar com a primeira, a segunda e a terceira instância, sendo que a instância do inconsciente é o objeto de estudo da psicanálise. Vocês lembram que na aula anterior nós mostramos essa cena. O homem está na sua embarcação e com o seu molinete ele consegue trazer para a sua embarcação um grande peixe. Bom, ali está o mar, na sua naturalidade, representando a consciência humana no seu dia a dia, na sua existencialidade. E ali nós temos o psicanalista, querendo tratar o seu paciente, alguém que está tendo um comportamento considerado fora da curva, fora da linha. Ele vai pescar, mas ainda está na superfície, um só peixe. Mas será que tem só um peixe? Ou seja, só um comportamento que é considerado fora da curva, fora da linha, que não é normativo, que é considerado inclusive uma psicopatia? É o que nós vamos ver aqui.
Porque, de acordo com Sigmund Freud, se você tem a instância do homem consciente, você tem um assessor. E quem que é este assessor? É o pré-consciente. Consciente, o pré-consciente e o inconsciente, que popularmente nós chamamos de subconsciente. Esse pré-consciente, ele é um assessor. E por quê? Porque o inconsciente de cada um de nós, ele fica latejando. Isto é, ele fica batendo na porta. O inconsciente, ele quer sair. Ele não quer ficar recalcado, não quer ficar reprimido, ele não quer ficar censurado, emudecido. Ele quer se expandir. Mas como que ele vai se expandir? Nós propusemos uma hipótese aqui na aula anterior, de que havia uma relação natural entre o inconsciente e o consciente. Mas é uma hipótese. Nós podemos colocar que a relação natural, de acordo com a primeira tópica de Sigmund Freud, é entre o pré-consciente e o consciente, mas não o inconsciente. Quer dizer, o pré-consciente ou a pré-consciência é um assessor que tem realmente uma ligação com o inconsciente, não sabe racionalmente o que é que está acontecendo lá nas profundidades da psique, mas ele, como uma espécie de Hermes entre a consciência e o inconsciente, ele vai dar alguns sinais de que algo está acontecendo e algo precisa vir à tona. Como que o pré-consciente ele vai atuar? Veja bem essa cena. Esta mulher, ela está em uma banheira e nesta banheira ela está sonhando que está se afogando. Bom, para ela está realmente se afogando. Mas na verdade ela está em estado de sono, estado onírico, tá bem? E nesse estado onírico, o pré-consciente, ele vai fazer o seu papel de assessor do inconsciente para trazer lá das profundezas, em linguagem metafórica, uma linguagem mais familiar, uma linguagem mais facilitada, sonhos. Estes sonhos são produzidos pelo pré-consciente ou no pré-consciente. Às vezes os sonhos eles parecem os mais absurdos porque aparecem pessoas que já não estão mais no nosso convívio. Ou gente que a gente nunca ouviu falar. Muitos símbolos como escadas, aviões, árvores, rios, lagos, pássaros, frutas. E a gente fica imaginando, o que significa este sonho? Será que é um aviso de Deus? Será que eu estou tendo um sonho produzido por anjos? Bom, para a psicanálise, esta hipótese ela já é descartada. Não é metafísico, não é algo que vem de fora, é algo que está latente, viu? Está latejando, está batendo nas paredes. O inconsciente faz isso. Escuta, eu estou aqui, me ouve. Eu preciso falar, eu preciso me expressar. Você tem que saber o que aconteceu comigo. Eu fui reprimido, eu fui recalcado, estou traumatizado. E o inconsciente, que não consegue acessar o nível da consciência, ele vai falar pelo pré-consciente, o seu Hermes, o seu intérprete, através dos sonhos, vai falar com você, comigo, com as pessoas. Bom, eu quero que você mantenha na sua memória, curta inclusive também, a aula anterior, para que a gente possa fazer os links que são necessários. Esta mulher ela tem a impressão que está se afogando. Por quê? É o inconsciente dela que está afogado e que vai precisar sair, que vai precisar se salvar. Como que isso vai acontecer? Bom, a psicanálise ela já identificou que abaixo do nível da consciência e do pré-consciente nós temos o inconsciente. E ali estão os nossos tubarões, essas feras do mar. É ali que está o homem recalcado, é ali que está o homem reprimido. Quando você observar uma pessoa que na sociedade está tendo um comportamento histérico, um comportamento antissocial, um comportamento psicossocial ou psicótico, bom, esta pessoa ela foi
dominada pelo seu inconsciente, de acordo com a teoria freudiana. O inconsciente, ele é um segredo, ele é um mistério. Ele parece que está tudo calmo, dá a impressão que vai dar para vencer, que vai dar para superar. Mas aí o nível da consciência começa a mudar. Essa latejação, sabe? Essa latência do inconsciente começa a bater. A pessoa vai entrando em estado de histeria, transtornos, síndromes, comportamentos esquisitos, estranhos, antissociais. E aí é necessário que o especialista na alma humana, o psicanalista, tenha a ousadia e tenha a metodologia e tenha a instrumentação para poder assessorar esta pessoa que vai ser tratada psicanaliticamente, isto é, por uma terapia, para que assim ela possa ser sarada, curada. Na verdade é isso mesmo, tá bem? Sigmund Freud, ele quer não simplesmente dar tratamento para aquele que está com problemas psíquicos. Ele quer dar a cura. Ele objetiva dar a cura para essas pessoas. Mas depois de muito estudar, muito estudo, o que é que a psicanálise de Sigmund Freud propõe, descobriu, eventou e estabeleceu? Que o inconsciente, ele não está só dividido entre pré e para baixo o inconsciente. Ele tem 3 subdivisões. Aí essas 3 subdivisões, muito conhecidas até pelos estudantes de ensino médio, dizem respeito ao id, ao ego e ao superego. Aí nós estamos agora na segunda tópica. Na segunda tópica, deixa de ser uma só instância, passando a servir para qualificar o id, o ego e o superego. Quero que você acompanhe aqui esta ilustração. Vamos falar sobre o conceito de id de Sigmund Freud. Bom, primeiro você percebe que nós temos aqui um iceberg. Este iceberg, quer dizer, a ponta do iceberg, é o homem social. É o homem do seu dia a dia. São as máscaras que nós utilizamos para representar o que os sociólogos e socialistas chamam de papéis sociais. As máscaras que a gente utiliza, a máscara do pai, da mãe, da esposa, do marido, do professor, do estudante. Esses papéis sociais são representados pela ponta do iceberg. Acontece que o Freud, junto com a sua psicanálise, ele vai dizer: e aquilo que está abaixo da máscara, ou por trás da máscara, o inconsciente? Nós temos aqui 3 subdivisões. E a primeira dela, você vê esta setinha que está apontando aqui, é o id. Depois do id, o Sigmund Freud vai trabalhar com o ego. Bom, se você observar, o id ele está lá nas profundezas do inconsciente ou do subconsciente. É a parte mais baixa da psique humana, a mais inacessível, aquela que foi representada pelos monstros marinhos. E depois, quem é que nós temos? Nós temos o ego. Esse ego, ele está perto do pré-consciente. Ele está conversando com o pré-consciente. Ele também está conversando com a consciência lá em cima. Mas o Freud ainda vai dizer para nós que existe o superego. Este superego, ele que vai fazer aqui o Tribunal de Justiça. Quer dizer, não é bem um mediador entre o id e o ego. Porque ele está julgando o homem que vai se manifestar lá em cima. O inconsciente de Sigmund Freud, da psicanálise, de cada um de nós, é um oceano habitado por feras, por monstros. Tem coisa ruim acontecendo lá embaixo. Recalcado, reprimido, censurado, aprisionado. Só que, como eu disse para vocês, o inconsciente quer emergir. Quer no espaço dele a luz do sol. Ele quer ocupar o espaço que é onde está a ponta do iceberg.
Bom, eu quero que você preste bastante atenção nessa imagem. Ela vai ampliar daqui a pouco. Bom, o Freud disse para nós que nós temos três instâncias do inconsciente. A primeira delas é apontada por essa seta, é o id. O que vem a ser o id? É esse espaço muito sem uma linguagem clara do inconsciente humano. Ou seja, é ali onde estão reprimidos os impulsos mais animais que existem em cada um de nós. Se não tivessem sido reprimidos, estavam à tona, mas não estão à tona. A ordem social, os regramentos, as normas, os regulamentos, a palavra não foi colocando cada vez mais para baixo esse nível da consciência para o inconsciente, criando o que o Freud chamou de id. É ali que estão os monstros marinhos. Você pode perceber pela nossa ilustração que ali não tem pensamento, não tem palavra, só tem impulsos, só tem vontades, só tem desejos, só tem libido. Essa palavra libido no vocabulário freudiano é para dizer o seguinte: tudo quanto nós estamos querendo fazer, ou que fazemos, ou deixamos de fazer, é impulsionado pela libido, a busca do prazer. O id, quer dizer, esse nível da inconsciência, ele justamente ele quer o maior prazer possível e a menor dor. E ele vai conseguir esse maior prazer como? Se o mundo está todo regrado. Bom, aos poucos, este nosso id, ele vai desenvolvendo um instinto meio animalesco, sabe? Quer dizer que ele vai tentando burlar essa defesa que a consciência tem, até o ponto em que ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai dar uma trapaceada, e nessa trapaceada, de vez em quando, ele vai virar aquele tsunami que nós vimos aí na aula passada. Isso mesmo, o inconsciente, quando ele vai latejando, 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 os impulsos, os desejos, as vontades, sabe? Aquelas coisas que estão reprimidas lá dentro, querem sair e não conseguem sair, de vez em quando ele vai dar uma escapadinha ou uma grande escapada. Se for uma escapadinha, alguns comportamentos que eles vão ser notados como esquisitos, sabe? Como anormais ou atípicos. Mas se for uma grande escapada, a pessoa pode realmente se tornar aí um transtorno para toda a sua sociedade. O id, ele é esse impulso animalesco, está programado na natureza humana, e isso desde a concepção, tá bem? Desde a concepção. E ninguém escapa dele. De acordo com a psicanálise, todo mundo tem o seu id, todo homem tem seu id, toda mulher tem seu id, toda criança tem seu id e todo ancião tem o seu id também. Os ricos têm o id e os muito pobres têm id também. Todos têm um impulso em busca do desejo, em busca da satisfação prazerosa das suas necessidades. Mas é uma linguagem irracional, tá bem? Por que eu gosto disso sem que isso aqui me satisfaça conscientemente? Da onde que me vem essa vontade de fazer aquilo que eu estou moralmente impedido? Existem vários exemplos que eu poderia trabalhar com você, nós vamos trabalhar nas aulas que nós vamos aqui apresentar futuramente, mas existe o que popularmente a gente chama de tabus. Os tabus, sabe? Quer dizer, vamos falar, mas não em público. Vamos tratar, mas não diante de todas as pessoas. Esses tabus também são trabalhados aqui na psicanálise, tá bem? Mas vamos para a próxima instância do inconsciente. Acabamos de falar do id, que é esse animal impulsivo aprisionado lá no profundo da nossa inconsciência, tá bem? E vamos falar agora sobre o ego. Muito bem. O ego é a pessoa do jeito que ela é para ela mesma. Não dá para você reprimir tudo o tempo todo. Quer dizer, o inconsciente ele é latejante, ele é latente, ele vai usar o pré-consciente para ver se ele dá uma escapada de vez em quando, e para isso ele precisa do ego. O ego é a pessoa que você e eu somos, e nós somos para nós mesmos. Nós somos diante de nós mesmos. A maior parte do tempo, você vê como esses minions aqui,
ficam comportadinhos, sabe? Aqui, do lado de fora do iceberg. Só que o ego também faz parte dessa parte submersa aqui. A maior parte do tempo a gente está regrado, comportado. Nós somos plausíveis e aplausíveis, admiráveis, recomendáveis, currículo ilibado. Gostaria de ser igual a esta pessoa. É a ponta do iceberg. Mas de vez em quando nós nos permitimos ser nós mesmos fora do regramento, sem nos importar tanto se virão louros e aplausos ou vaia. É a parte de baixo. O ego é aquilo que permite você ficar em estado de sanidade, tá bem? Ainda bem que existe o ego. Você não precisa o tempo todo representar os seus papéis. Você não precisa o tempo todo estar agradável e muito bem apresentável. Vez por outra você pode liberar a gravata. Vez por outra você pode assumir o papel de eu sou eu mesmo. Isso graças ao ego. Só que você tem um intermediário ali entre o ego e o id, entre o pré-consciente e o consciente e o inconsciente. Você tem um intermediário. Bom, o ego, eu vou dizer para vocês, ele está sendo representado por este aquário aqui. Aí, o pessoal vivendo a sua vida naturalmente, ou os peixes nadando naturalmente. Só que é um ambiente artificial. São peixes de aquário. Está ali num ambiente ornamentado. Você vê que pedras lindas, você vê que plantas lindas, que água maravilhosa. É desse jeito que todo mundo quer que você e eu se comporte o tempo todo. Só que tem um cara lá dentro de você chamado id, que está uma fera com essa representação teatral. Esse não sou eu. Não é assim que eu me comporto. Não é isto que eu desejo. Não é o que me satisfaz e me apraz. Eu quero sair, deixa eu sair, que eu vou mostrar que esse aquário aí é uma farsa. De vez em quando você vai encontrar pessoas assim. E se você está aqui nesse curso de psicanálise, é porque você está se preparando para encontrar as pessoas mais histéricas da sociedade, mais em distúrbio da sociedade, mais com comportamentos nocivos da sociedade. O id, ele está se preparando para assumir o controle. Será que ele vai conseguir assumir o controle? Será que ele vai desmascarar os peixinhos do aquário? Será que ele vai desmascarar esse comportamento muitas vezes dócil dos mínios, mas que na verdade os mínios são feras gritando um com o outro? Será que ele vai conseguir sondar o que tem do lado de fora, lá na consciência das pessoas? Ele vai conseguir burlar o pré-consciente? Ele vai mostrar que lá nas profundezas os tubarões é que existem e que são eles que determinam o que o homem é de fato. Bom, a gente vai perguntar aqui, como a gente faz em filosofia, se fossem retirados os regramentos da sociedade, se fossem retiradas as leis da sociedade, os regulamentos, os marcos reguladores, se fosse possível nós nadarmos na superfície como esses tubarões estão fazendo aí. Como que seria a sociedade humana? Como seria o teu casamento? Como seria a sua casa? Como seria a sua vizinhança se fossem retirados aqui os marcos regulatórios? Se o inconsciente ele assumisse o papel que o consciente está fazendo. Bom, para que isso não aconteça, para que a vida em sociedade não se torne num desastre, o Freud disse, nós temos o superego. Quem é o superego? Você está vendo aqui que o superego é esse árbitro que fica impedindo que o id ele assuma o controle. Peraí, id, não é assim não. Você não vai assumir o controle da vida das pessoas para dizer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, doa a quem doer. Não é assim. Existem as consequências. Você tem grandes verdades para você falar? Ah, eu tenho sim. Mas você vai ter que saber o vocabulário que você vai utilizar. Você tem que saber o momento apropriado de colocar as suas palavras. Não, mas eu sou super sincero, eu não gosto de máscaras. Pois bem, o superego está fazendo o papel deste árbitro, que ele vai segurar o id, tá bem?
vai segurar o id para que ele não assuma o controle da consciência do homem. Veja só, o superego, ele também está sendo representado nesta cena aqui, no que a gente geralmente vê nos desenhos e nos filmes, o anjo e o diabo, a voz do bem e a voz do mal, fazer ou não fazer, falar ou não falar, decidir ou deixar que os outros decidam por mim, ir até as últimas consequências, chutar o pau da barraca e deixar rolar solto, ou não, segurar as rédeas. O superego, ele é esse agente, sabe, extraordinário, que não permite de que nós, a grande massa da sociedade, faça o que bem entende, do jeito que bem entende, o tempo todo e com todo mundo. Nós vamos nos regrando socialmente para a gente poder aqui coexistir. Você imagina se o mundo todo fosse uma tsunami? Bom, você, enquanto estudante desta ciência extraordinária que é a psicanálise, está entrando em contato com as teorias. E essas teorias, elas se fundamentaram. Por quê? Porque Sigmund Freud, ele transformou não somente as suas teorias, lembra que eu expliquei o que é teoria? Ele transformou isso em experimentos, tá bem? Ele laboratoriou. Quando você estuda psicanálise, você estuda o inconsciente. E estudar o inconsciente é estudar o funcionamento do sistema psíquico. Essas ilustrações que eu acabei de trazer para você, quer dizer, é assim que teorizou pela primeira e pela segunda tópica Sigmund Freud. Mas ele não é o único psicanalista. Ele é o que teve a grande coragem na sua sociedade de poder trazer para nós o homem que está se comportando dentro do homem, ou abaixo do nível da consciência. Estudar o inconsciente é estudar o funcionamento do sistema psíquico, suas formações e influências sobre a vida do indivíduo. Embora a gente utilize a palavra indivíduo, o Freud, ele era contrário a esta noção. Ele vai dizer, a gente usa a palavra, mas não deveria, porque não existe o indivíduo. Todo ser humano está dividido em si mesmo e contra si mesmo. Nós não somos unidos a nosso próprio favor. A nossa psique está formada para poder fazer a manutenção da nossa existência. Mas os papéis que nós vamos assumindo são papéis neurotizantes, tá bem? Significa, você não pode o tempo todo estar representando um papel. Isto é neurotizante. Você tem que assumir outros papéis. E é por isso que de vez em quando você dá uma escapada. E você é quem você é. No Muito bem, eu sou o seu Rogério de Souza, com grande alegria. Estamos aqui apresentando para você a teoria psicanalítica. Até a próxima aula.